Todos dizem amém. Amém. Quero saudar a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, é motivo de alegria. Deus falou profundamente aos nossos corações. Aleluia. Através das orações, através dos Amém. filhos. Eu tenho a plena certeza que todos nós temos motivo de sobra para ser grato a Deus Aleluia. por aquilo que Ele tem feito no nosso meio. Deus tem colocado pessoas que têm nos ajudado. E para a glória do nome santo dele, queridos, permaneça firme na presença de Deus, porque Ele é fiel. Amém? Amém. Abre as suas Bíblias aí no livro de Provérbios, capítulo de número 23 e versículo de número, eu acho que eu falei errado, é capítulo de número 4 e versículo 23. Aleluia, isso mesmo. É um versículo, queridos, bastante conhecido. Nós vamos passear um pouco na Bíblia, aquilo que Aleluia. a igreja precisa ouvir. Eu acredito que Deus vai falar conosco nessa noite. Está escrito assim, ó, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Eu vou repetir, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Aleluia. Queridos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o melhor coração para nós seguir. É um coração cheio de amor, é um coração que tem todos os frutos do Espírito, e Ele nos ensinou a viver uma vida a qual agradamos a Deus com as nossas ações. E Aleluia. Salomão, ele escreve esse provérbio nos instruindo para que nós venhamos guardar o nosso coração. E a palavra de Deus, ela diz que o coração do homem é perverso e enganoso. E muitas das vezes a gente fala assim, ó, eu estou seguindo o meu coração. E eu vou te dar um conselho. Se o seu coração não for governado pelo Espírito Santo, cuidado com o seu coração. É Deus. Porque ele Aleluia. pode te enganar. Aleluia, E Jesus. muitas das vezes a gente achar que é o próprio Deus. Principalmente quando a gente se sente capaz. Principalmente quando a gente se acha melhor que o outro. Se o seu coração está dizendo isso para você, cuidado. Por quê? Porque Jesus, a Bíblia diz, queridos, que alguém chega até ele e fala assim para ele, meu bom mestre. E ele diz assim, ó, não há um bom que não seja Deus. Aleluia. Então somos todos pecadores, pessoas a qual erramos todos os dias de nossas vidas. Mas servimos um Deus fiel, que tem poder e autoridade para terminar a obra que Ele começou na minha e na sua vida. Aleluia, Jesus. Depende de nós nos alinhar a Ele, quebrantar, como foi dito aqui no hino, quebrantar verdadeiramente o nosso coração e se entregar de corpo, alma e espírito nas mãos de Jesus. É, Jesus. Para quê? Para que as pessoas olhem para mim e para você e vejam Jesus. As nossas ações têm que determinar o caráter de Cristo em nós. O nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Ou seja, o nosso coração tem que estar verdadeiramente guardado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, é instrumento de vida para todos nós. É um manual que Jesus deixou e ainda fez muito mais. Ele foi e o Espírito Santo veio para nos fazer entender e compreender, e mais ainda, praticar. E mais ainda, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo.
que a boca fala aquilo que o coração está cheio, é fácil nós entender do que o nosso coração está cheio. O que andamos falando? As nossas palavras vão determinar do que está cheio o nosso interior. Queridos, o Senhor Deus, Ele nos fez com um vazio tão grande dentro de nós, que o único que completa o ser humano é o Espírito Santo. Aleluia. Eu acredito que cada um de nós, sem o Espírito Santo, nós somos apenas igual uma folha seca que vai e vem, tocado pelo vento. Mas se somos cheios do Espírito Santo, queridos, nós vai aonde Deus tem determinado. Aleluia. E somos guiados por Ele, somos governados por Ele. O nosso coração se rende a Ele, as coisas a qual agrada a Ele, e nós fazemos de bom grado. Quando abrimos a boca para falar de Deus, o nosso coração, na verdade, gera um grande temor e tremor. Porque, na verdade, se tem uma coisa que Deus se agrada, é de nós conhecê-lo. E cada dia que nós nos aproximamos de Deus, mais Deus cresce em nossas vidas. E aí, queridos, você e eu, nós vamos ser representantes de Deus nessa terra. Aleluia, Jesus. Jesus, ele tem poder para mudar qual seja a circunstância. Jesus tem poder para curar qual seja a doença. Jesus tem poder para mudar e transformar o meu e o seu coração. Mas para que isso aconteça, a Bíblia diz que nós temos que abrir a porta do nosso coração e deixar ele entrar. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que ele tem que entrar dentro de nós, queridos, e fazer um novo. Aleluia. E aí a Bíblia diz que nós vamos ceiar com ele e ele. Glória a Deus. Aleluia. Eu acredito que nós todos, a cada dia de nossas vidas, nós temos que se debruçar mais na questão de vida com Deus, na questão de viver em amor. A Bíblia diz, queridos, que Ele nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. A questão é, o que é ser irrepreensível? Será que é ser santo demais? Será que é olhar o pecador? Ou é verdadeiramente quebrantar o coração e se arrepender daquilo que você tem feito? Daquilo que fazemos e sabemos que desagradamos a Deus? Quando é que eu sei que Deus não vai me repreender? A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Quando é que eu sei que Deus vai olhar para mim e vai se agradar, vai se sentir alegre? Quando Ele olhar para dentro de mim e ver um coração arrependido. A Bíblia diz, queridos, que aquele que se arrepende deixa, alcança misericórdia. Aleluia, Jesus. É simples assim. A Bíblia também diz que nós devemos amar uns aos outros como a nós mesmos. Aleluia. E a Bíblia também diz que o amor nunca falha. Então, se é para mim ter raiva de alguém, é melhor eu decidir em meu coração amá-lo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o amor nunca falha. E queridos, nós, vivendo na presença de Deus, eu acredito que nós, a cada dia, nós devemos nos tornar pessoas maduras, pessoas conscientes, que recebeu a graça de Deus sem merecer, Aleluia, Jesus. que recebeu o perdão de Deus sem merecer. Só que a Bíblia vai dizer que nós somos perdoados quando nós perdoamos. Glória a Deus. Qual é a condição de eu ser perdoado? Quando eu perdoo. Quando é a condição de eu ser cheio? Quando eu chego diante de Deus sem nada. Pai. Quando eu chego diante de Deus e falo, Senhor, eis-me aqui. Oh, glória. Vazio. Glória a Deus. Vazio do quê, queridos?
Primeira coisa, orgulho, ego. É, Deus. Sabe essas coisas que me colocam para cima? Diante de Deus, que isso não vale nada. O que vale diante de Deus? O que Deus se agrada verdadeiramente quando Ele olha para mim e para você? Será que quando eu não peco? Que a Bíblia diz que aquele que fala que não peca já comete pecado. A Bíblia diz que aqueles todos estavam destituídos da glória de Deus. Será que se fosse pelo pecado, Deus estaria me usando aqui nesse momento para me falar contigo? Eu acredito que não. Sabe por quê, Deus? Deus, Ele conhece o profundo e o oculto de cada coração aqui. Verdade. Ele sabe o que você está pensando nesse exato momento. E Ele sabe o que você vai fazer com essa palavra que você está ouvindo. Eu acredito que nós todos deveríamos nos examinar todos os dias. Aleluia. Queridos, a partir do momento que Deus nos dá a oportunidade de abrir os nossos olhos ao amanhecer, eu acredito que nós deveríamos olhar para dentro de nós. Por que eu estou dizendo isso? Para que nós venhamos nos tornar pessoas melhores a cada dia. É, Pai. Imagina alguém com a dificuldade e eu olhando e falando: Senhor, aquele ali não tem mais jeito. Será que eu estou com Deus no coração? Será que Deus pensa assim? Quando Deus olha para alguém que está perdido, pessoas que não têm força para se levantar, será que Deus olha e vê ele cair? Porque nós somos representantes de Jesus. Nós devemos olhar para alguém com misericórdia, sim ou não? Aleluia. Glória a Deus. Com amor, queridos. Essa igreja aqui é uma bênção. Deus tem trabalhado nessa igreja. Aleluia, Deus tem Jesus. operado sinais aqui. Glórias a Deus. Aleluia. E eu tenho a plena certeza que Ele vai continuar operando. Aleluia, Mas, queridos, Jesus. vocês querem ver pessoas verdadeiramente transformadas? Pessoas que os outros, o mundo, vai olhar para ele e vai odiar ele. Sabe por causa do quê? Por causa dos frutos do Espírito. Porque se o mundo olhar para mim e para você e passar a mão na tua cabeça, você vai me desculpar. Você não está inserido ainda no reino de Deus. Porque a Bíblia Aleluia. diz que nós devemos amar um e odiar o outro. E se tem uma coisa que eu acredito e creio, é na palavra de Deus. Aleluia. Se Deus falou, queridos, está falado. E Deus, Ele vem e Ele dá o seu Filho por amor a nós todos. Ele não faz exceção de pessoa. Ele olha para mim e para você, talvez eu tenha pecado mais do que vocês todos juntos. Ele ama eu da mesma forma que ama cada um de vocês. Ele não olha para mim com menos amor. A questão é se eu sou aprovado por Deus ou não. Vai deixar de me amar jamais. Mas para que eu seja aprovado, eu tenho que guardar o meu coração. Eu tenho que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Na verdade, eu tenho que lutar, queridos, com todas as minhas forças, para que o caráter de Cristo seja inserido no meu coração. Aleluia. Para que eu possa olhar para as pessoas como Cristo olha. É, Deus. E aí, nós vamos ser usados por Deus para transformar as vidas. Queridos, já falei isso aqui, ó. Deus, Ele tem autoridade e poder para fazer todos nós se curvar diante dele a hora que Ele quiser. Aleluia. Mas por que é que Ele não faz isso? Primeiro, porque Ele não vai contra a palavra dele. Ele te deu o livre-arbítrio de você fazer a tua vida o que você bem quiser. Mas Ele também disse assim, ó, se você se aproximar dele, Ele se aproxima de você. Mas se você se afastar dele, automaticamente Ele se afasta de você. Então tudo, para que Deus venha a operar em nossas vidas, depende das nossas decisões. Depende daquilo que verdadeiramente estamos
gerando em nossos corações. Aleluia. Eu acredito que todos os dias de nossas vidas nós estamos nos tornando pessoas melhores. Aleluia. Pessoas transformadas por Deus, pessoas aonde o Espírito Santo tem convencido do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Para que a justiça de Deus seja feita sobre muitas vidas através das nossas vidas. Mas para que isso aconteça, Deus, nós temos que ser membro do corpo. Aleluia. Glória a Deus. E se você for analisar o teu corpo, você vai ver que o teu corpo é coordenado pelo teu cérebro, pela tua cabeça. E você vai ver que você tem membros no seu corpo que tem mais utilidade, tem uns que tem menos. Tem uns que você nem lembra que tem, mas é membro. Então fazemos parte do corpo de Cristo. Tem aqui o pastor Wilson, a pastora Cida, o pastor João, Aleluia. que são pessoas a qual lidera a igreja. Mas existem pessoas que fazem parte do corpo de Cristo que tem o mesmo valor diante de Deus. Aleluia, Jesus. Então, queridos, nós, em nossos corações, nós temos que decidir amá-los sem fazer exceção de pessoas. Porque eu garanto para vocês uma coisa: se Deus descesse aqui agora e falasse para todos nós aqui, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Se alguém aqui tinha coragem de tacar uma pedra, sabe por quê? Porque todo mundo peca. Estamos com certeza nos santificando, recebendo o Espírito Santo dentro de nós para nos transformar. Mas o maior sinal de transformação é quando você olha para o outro com amor. Quando você olha para o outro com misericórdia. Aleluia, Jesus. Mesmo eu nas minhas falhas, você enxerga eu transformado. Isso é fé. Isso é esperança na pessoa. Porque quem vai fazer a obra? A Bíblia diz que quem faz a obra é? Não sou eu não consigo mudar ninguém. Se eu falar para o pastor Wilson, eu quero que o senhor faça assim, assim, assim. Sabe o que ele vai falar para mim? Falou, senhor, não sei se eu vou conseguir. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque eu não consigo transformar ninguém. Porque se Glória. fosse eu que transformasse alguém, queridos, eu não precisava do Espírito Santo para estar falando aqui para você. Verdade, Jesus. Eu não precisava que o Espírito Santo viesse, primeiramente, falar ao meu coração que eu tenho que melhorar, que eu tenho que mudar, cara. Que eu tenho que buscar mais a Deus, que eu tenho que jejumar, que eu tenho que orar, Aleluia. que eu tenho que se debruçar diante da palavra de Deus para aprender do Senhor. Agora, por que é que eu vou olhar para alguém? Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu acredito de todo o meu coração que nós estamos nos fortalecendo na presença de Deus. Eu acredito, queridos, que nós vamos ser um corpo Aleluia. forte, governado por Cristo. Pessoas onde vai se tornar uma só com Ele. E aí, queridos, você vai ver Meu Pai. a notícia correr. Verdade, Jesus. E uma igreja que tem os dons do Espírito. E pessoas sendo transformadas pela palavra e tendo os frutos do Espírito. Jesus. Daí, queridos, alguém vai olhar para você e falar assim, realmente você mudou. Eu lembro do jeito que você era. Mas hoje, Deus, é verdade, realmente Jesus. é Deus na tua vida. Porque, queridos, se não for Deus na nossa vida, coitadinho de nós. A Bíblia diz que se não fosse a misericórdia de Deus, o inimigo engolia eu e você vivo. Ele nem matava, ele engolia vivo. Agora imagina o cuidado que Deus tem com nós. A Bíblia diz que aquele que se esconde debaixo do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Eu queria dizer a vocês, querido, que o nosso coração tem que estar confiante em Deus. Mas está acontecendo uma guerra. Está acontecendo uma guerra por lá de fora, mas no seu interior tem que haver paz. Deus. No seu interior tem que gerar paz, confiança. A
palavra de Deus, queridos, ela tem que cair no seu coração e dar bons frutos. Quem é o príncipe da paz? Não é Jesus? Então, se Ele é o teu único e suficiente Salvador e Senhor da tua vida, Ele tem que ser o governo do seu coração. Então, Ele tem que gerar essa paz em você. Ele tem que estar verdadeiramente morando dentro de você. Aleluia. Queridos, eu acredito que está na hora de Deus parar de nos visitar e verdadeiramente morar dentro de nós. Glória a Deus. Porque receber a Aleluia. visita de Deus é uma coisa, agora Deus andar com você para todo lugar que você vai. Glória a Deus. Deus vai levar o seu Aleluia, coração. Jesus. Aleluia. Aonde você estiver, Deus está ali contigo. Glória a Deus. É Aleluia. outro nível. Esses são para Aleluia. quem verdadeiramente o ama e confia. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que ele acampa os seus anjos. E sabe o que é mais importante, querido? Que a Bíblia diz que ele dá ordens ao seu respeito. Imagina você com um anjo do seu lado, com uma espada de fogo desembraiada te guardando. Olha o privilégio. E muitas das vezes a gente fica preocupado com coisas que não edificam, coisas que não agradam a Deus. Quando era para nós perder tempo, sabe com o que, queridos? Em oração. Em ler a palavra, em Aleluia. meditar na palavra, em abraçar alguém que Oh, está Jesus. caído, Aleluia, aleluia, aleluia. em pegar na mão de alguém que não está aguentando andar mais. Jesus disse: se você andar uma milha com alguém, queridos, e precisar andar mais uma, você tem que andar. Você que se diz forte, abraça alguém, começa a andar com ele para ver quanto tempo você aguenta. Jesus. Porque tem pessoas, queridos, que você vai falar de Jesus, ele vai se render aos pés de Jesus, Jesus vai transformar a vida dele dentro de 40 dias. Ele vai viver 40 dias no deserto, o diabo vai tentar ele e ele vai sair por cima. Mas tem pessoas que não têm força para isso. Pai. E Deus vai Verdade, chamar. Jesus, tem misericórdia, Senhor, da nossa vida. A questão é se nós estamos olhando com os olhos de Deus ou com os nossos olhos carnais. Glória a Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, alguém fala para ela que Jesus ia passar por ela. E ela pensou assim no seu coração: se eu somente tocar na ordem do seu vestido, eu serei curado. Aleluia. Isso é fé, querido. Aleluia, Jesus. Isso é convicção daquilo que Deus faz. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez o problema que você está vivendo, talvez o problema que muitas das vezes está impedindo você de se achegar mais aos pés de Jesus, Pai. está precisando só você determinar e se encorajar e avançar. Porque a força quem vai te dar é Deus. Aleluia. Lembra de Gideão? Aquele bandido. E Jesus estava assim, ó, vai dispensando ele. Os covardes, os medrosos, os que bebiam água deitado. E ficou 300 valentes. E Deus deu a vitória. Aleluia, Jesus. A questão é, se você quer ser medroso, se você quer ser covarde, ou se você quer ser um valente, que vai colocar Deus na frente da guerra e vai verdadeiramente lutar e Deus vai guerrear por você. Aleluia. Queridos, quando Jesus fala assim, ó, eu venci para que vocês vencem, na verdade ele está falando assim, ó, você já venceu. Glória a Deus. O que é que nós coloca dificuldade? Você já parou para pensar nisso? Que quem coloca dificuldade é nós? Sabe o que eu penso na hora? Os inimigos da nossa alma, olhando para nós e falando assim, ó, engraçado, eles falam que serve a Deus, eles falam que teme a Deus, e diante desse probleminha aí, eles estão se esmorecendo, desanimando. Porque eu vou falar uma coisa para vocês,
que até com o diabo dá para aprender alguma coisa. Quem aqui já viu o diabo desanimar de te perturbar? Quem aqui já viu o diabo desanimar de te destruir? Quem aqui já viu o diabo falar assim, não, eu não vou lutar mais para ele desanimar, não. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não tem adversário. Todas as guerras que Deus peleja já é vencida, é dada como vitória, todas. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Verdadeiramente você tem que colocar Deus na guerra que você está lutando. Aleluia! Porque, querido, se você colocar, você já venceu. Meu pai, eu Porque creio. Deus não Aleluia. tem adversário, não existe adversário para Deus. Como é que a glória de Deus é tocada? Quando é que a glória de Deus, queridos, vamos dizer assim, manchada? É quando eu e você determina certas coisas que nós não podemos fazer quando Jesus, lá na cruz, já fez por mim e por você. Quando nós olhamos para as situações e desanimamos diante de uma tempestade, quando Jesus, lá na cruz, já nos entregou a vitória. Aleluia. E aí, queridos, nós ficamos olhando para o problema. E aí o inimigo aproveita da oportunidade. E aí ele lança os dardos do maligno e faz você e eu desanimar. Quando Jesus fala assim, ó, você é mais que vencedor. Quando Jesus ele fala assim, aquele que vencer vai governar comigo. E nós ficamos olhando para a picuinha, nós ficamos olhando para coisinhas que verdadeiramente só está para nos atrapalhar de viver uma vida em santidade. Quando eu falo que nós somos os membros do corpo de Cristo, a igreja é assim, ó. Quando um sofre, todos sofrem. Quando é uma igreja unida, que vive pelo reino, quando é uma igreja que verdadeiramente está adorando a Deus em espírito e em verdade, quando alguém sofre, todos sofrem. Aleluia. Por quê? Porque nós representamos a Deus. E se nós representamos a Deus, nós temos que amar uns aos outros. Sem exceção. Não importa, queridos, a dificuldade. Aí você vai ver as pessoas que Deus levanta para te ajudar, ou pessoas com problema para você ajudar, para que o nome de Deus seja glorificado. E muitas das vezes você fala, Zé, quando Deus quer que você seja luz, quando Deus quer que você seja uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Estava conversando com o pastor Alex atrás, ele falando, né, de uma pessoa que Deus mandou ele voltar e dar carona, né, para ajudar tipo uma mulher, uma coisa assim que ele estava me falando. Daí ele falando aquilo e eu pensando assim, ó, ele contando a história para mim, eu pensando, não falei isso para ele, mas eu estava pensando na hora. Eu falei assim, imagina, ele obedeceu. Eu falo assim, ó, imagina quantas e quantas vezes Deus manda a gente ajudar alguém e a gente faz isso. Entra aqui, ó, e sai aqui, ó, e ainda a gente critica o outro. Jesus. E Deus olha para nós e fala assim, engraçado, ele só está de pé porque eu levantei. E agora o outro lá que está caído, ele não tem amor para ajudar ele a estar de pé. E aí, queridos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, ó. Por que é que muitas pessoas falam assim, ó, se for para mim ir para a igreja, para viver do jeito que você está vivendo, eu não vou. Sabe por quê? Porque nós não estamos representando a Deus como era para ser representado. Jesus. Quer ver uma coisa? Eu posso orar aqui agora e alguém ter uma enfermidade, ser curado.
Aleluia. Como tanto eu, como tanto a pastora, o pastor, qualquer um de vocês Aleluia. pode orar e a pessoa ser curada. Quem é que fez o milagre? Deus. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas isso mostra que Deus está operando. Glória a Agora, eu vou Deus. falar uma coisa aqui Aleluia. para vocês. Isso não quer dizer que eu, que orei, estou vivendo uma vida que está agradando a Deus. Então Deus, quando Ele faz um milagre, quero que vocês entendam uma coisa. Quando Deus faz um milagre, Ele não faz por causa de mim. Ele faz por causa dele. Aleluia. O que Ele é, vai continuar sendo. E não tem que mude isso. Então Ele opera. Às vezes, já aconteceu aqui na igreja, de nós clamar a Deus por alguém que nem acredita em Deus. E Deus ir lá e curar. Aleluia, Jesus. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele faz isso por quê? Porque Ele ama a todos. Glória a Deus. E Aleluia. Ele quer que eu e você faça isso também. Glória a Deus. Porque é assim, queridos, ó. A pessoa pode estar lá no mundo, perdido. Deus o ama. Ele ainda não se tornou filho. Por causa da redenção. Porque ainda ele não se conectou o seu coração em Cristo. Porque ainda ele não deu a Deus liberdade para que Deus venha mudar ele. Mas Deus o ama. Aleluia. Lembra do filho pródigo que saiu da casa do pai? Deus deixou de amar ele? O pai deixou de amar ele? Não. Mas ele se afastou. E quando ele volta? Acontece uma festa. Vocês veem a alegria que Deus tem quando nós se rende a Ele. Verdade, Jesus. Queridos, a alegria de Deus é ver eu e você se render verdadeiramente. Aleluia. E mais ainda, não para pedir, mas para agradecer pelo que Ele tem feito. Por que vocês acham que Jesus falou assim, ó? Aquele que não tem, até o que tem será tirado. A ingratidão gera murmuração. E isso desagrada a Deus. Mas a gratidão gera, sabe o quê? Multiplicação. Lembra do menino, dos peixes, dos pão? Ele era grato, ele falou, tem isso aqui. Jesus ora e multiplica. Se ele falasse assim, ó, eu tenho isso aqui, mas não vou dar para ninguém não, isso é meu. Ele ia perder até o que tinha. Então tudo que é teu, se você é filho de Deus, é de Deus, sim ou não? Sim. E tudo que é dele é teu, sim ou não? Sim. Mas é ele que tem que governar. Entende? O governo de Deus, quer dizer, ele tem que nos governar. Lembra da oração do Pai Nosso? Que venha o seu reino, que seja feita a sua. Aleluia, Jesus. Por que é como nós estamos orando, nós pedimos para Deus fazer a nossa? Quem aqui já falou, Senhor, faz assim, ó, que assim é melhor. Faz assim, assim, assim. Mas, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Primeira coisa que Deus vai fazer, sabe o que é, querido? É arrancar de você aquilo que você mais se apega. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então Deus, ele tem que ser 100% da nossa vida. O meu coração, queridos, tem que ser inteiro de Deus. Aleluia. Inteiro. Se o meu coração é inteiro de Deus, automaticamente todo o meu ser é. Agora, se for só a metade, ainda nós precisamos nos render a Cristo. Todos os dias. Eu acredito que pessoas aqui estão pensando como verdadeiramente se colocar alinhado com a verdade de Deus. É
simples, é coisa mais simples. Primeira coisa, olha para dentro de si. Olha para dentro de você. Primeira coisa. Segundo, se arrepende. Terceiro, seu coração vai se quebrantar automaticamente. E aí Aleluia. Deus vem. Porque Deus sempre vem. Quando Adão pecou, Adão e Eva, Deus deixou de vir? Sim ou não? Quem já leu lá? Deus veio, sim ou não? Sim. Quem é que se escondeu de Deus? Eles se esconderam de Deus, mas Deus vem. Então não é por causa do pecado de Adão que Deus parou de vir. Ele recebeu a punição. Mas Deus quer que nós nos arrependamos. E quando eu se arrependo de fato, eu mudo. Isso é uma grande realidade. Ao me arrependi, mudo. Tem que haver mudança na minha vida. Por que tem que haver mudança? Porque nós éramos pessoas que não eram na vontade de Deus. Agora somos novas criaturas. Aleluia, Jesus. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Pessoas a qual vão morar no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A cada dia nós vamos nos render a Cristo. É Deus. Não se preocupe com nada. Com nada. Se preocupe em conquistar o reino. Você vai ter que levantar cedo todo dia. Você vai ter que trabalhar. Isso aí é um dever. Agora, o seu coração, aonde você estiver, pode ser o lugar mais escondido do mundo. Ali tem que estar o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. É simples. Eu sou um representante de Deus. E se eu sou um representante de Deus, eu tenho que ter na minha mente, no meu coração, uma certeza que aonde eu estiver, Deus está me vendo. Aleluia. Nós temos que fazer igual José. Faria eu tamanha maldade, pecaria contra o meu Deus? Porque Deus está te vendo. Quem aqui já estava assim contando alguma coisa que não era muito verdade, para não falar mentira? E aí alguém que estava escutando falou assim, ó, ah, mas Deus está vendo. E aí a consciência faz. Quem aqui? Já aconteceu. Só eu? Ninguém mais aí? Não é que pensa. Se Jesus vir agora, glória a Deus, vai todo mundo. Aleluia. Amém. Sabe o que eu estou falando isso, querido? Porque às vezes a gente faz coisa e nem percebe. É Jesus. E aí acontece do ímpio corrigir a gente. Fala, ô irmão, eu estou falando para vocês. Acontece. E isso mostra que somos falhos. É Jesus. Que se eu não reconhecer a minha fraqueza, eu chego diante de Deus cheio. E Deus não enche que está cheio. Se eu não reconhecer que eu sou um pecador, que eu sou fraco, eu estou falando que eu sou forte e eu estou colocando Deus como fraco. Porque quanto mais a Bíblia diz, quanto mais nós se humilhamos na presença de Deus, mais Ele cresce na nossa vida. Então, queridos, seja pequeno, seja como uma criança, e Deus vai se tornar grande na tua vida. Aleluia. Eu confesso para vocês que desde os primeiros dias que nós começamos aqui na igreja, eu vejo aqui pessoas aqui, queridos, que verdadeiramente a cada dia está se tornando pessoas mais capacitadas. Aleluia, Jesus. Pessoas a qual Deus tem usado poderosamente. É Eu vejo isso, Deus. estou falando para vocês. Aleluia. Eu vejo. Eu fico na minha, mas eu vejo. Eu vejo a mudança, sabe, das pessoas. E eu sei também, queridos, que não é assim, ó. Eu sei disso também. Não é assim, ó. Ah, vamos orar aqui com fulano e fulano amanhã é santo. Mentira isso. Agora, aqui eu estou vendo pessoas sendo transformadas, pessoas sendo mudadas. Eu tô vendo. Aleluia. E eu me esforço para mudar também. Eu quero também ser transformado, quero ser mudado. Eu
quero Aleluia. ser usado por Deus, querido. Sim, meu Não pelos dons que Ele me dá, mas pelos frutos do Espírito, que o Espírito Santo vai me transformar, me capacitar. Aleluia. Para que não só os dons do Espírito, mas que a minha vida seja referência para alguém. Aleluia. As minhas ações sejam bons testemunhos. Por isso que Deus colocou essa palavra. Eu falo para vocês, eu estudei umas 3 palavras essa semana. Mas, queridos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu falo assim com Deus, Senhor, o que a igreja está precisando ouvir? O que eu preciso ouvir? E aí, queridos, o Espírito Santo vem colocando palavras aos nossos corações, para que os seus corações recebam a mensagem de Deus. Aleluia. Para que nós venha pensar mesmo, todos os dias da nossa vida, se nós estamos agradando a Deus ou não. Para que todos os dias da nossa vida o Espírito Santo venha nos convencer Aleluia, do Jesus. pecado, da justiça e do juízo. Amém? Amém, Jesus. Que o Senhor Deus, queridos, continue trabalhando nas suas vidas. Amém, Jesus. Que nós todos damos lugar a Deus, ao Espírito Santo, para que Ele venha nos convencer, nos libertar. Eu sempre falo aqui que eu preciso ser libertado de mim mesmo. O maior impedimento que há na minha vida sou eu, porque às vezes eu tenho as minhas vontades, às vezes eu tenho os meus pensamentos, e às vezes não é os pensamentos de Deus. Então, quando eu vencer a primeira coisa que eu venço é o inferno. Por quê? Porque é eu que dou liberdade e legalidade para o inimigo trabalhar na minha vida, querido. Deus me deu poder para decidir. Então, quando eu não decido, quando eu não tomo as minhas decisões, ou um ou o outro vai atuar na minha vida, e eu procuro sempre decidir para que o Espírito de Deus venha trabalhar no meu coração. Aleluia. Chamou o pastor Wilson, ele vai orar, né, pelo rapazinho ali. Glória a Deus.